Amar foi o seu maior dom. A frase que eu li que mexeu muito comigo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do REcast. Esse podcast que é um espaço para a gente poder falar sobre temas diversos, mas principalmente sobre cuidados paliativos, saúde do idoso, desenvolvimento, empreendedorismo e um monte de coisa, né, gente? É para tudo esse podcast. Hoje eu estou num cenário novo, um cenário para a gente ficar com essa impressão de um bate-papo mesmo. E a pedido de vocês, hoje eu escolhi fazer esse episódio para falar um pouquinho sobre a questão recente, né, que houve da Preta Gil e trazer um pouco as reflexões sobre este caso para a gente poder entender todo o processo. E eu quero trazer principalmente sobre o protagonismo do paciente nesse contexto de cuidados paliativos. Então, só para a gente recapitular, vamos só lembrar aqui um pouco da história da Preta Gil, né? A Preta Gil, uma mulher filha daí do Gilberto Gil, ela foi cantora, produtora, empresária, mãe, foi casada aí por 8 anos, mas ela sempre foi uma mulher que sempre trouxe a mensagem de empoderamento, de falar sobre o corpo, sobre aceitação e principalmente o que mais chama a atenção, principalmente das pessoas, dos relatos, é essa questão da vida, da vontade de viver, da forma como ela viveu, de maneira sempre livre e autêntica. Então, eu já acompanho ela tem muitos anos e sempre foi uma figura que me gerou essa identificação sempre por conta da verdade que ela trazia, né, nos conteúdos, enfim. E aí, em janeiro de 2023, ela teve o diagnóstico de adenocarcinoma coloretal. Aí ela sempre compartilhou isso nas redes sociais de forma muito verdadeira, de forma muito responsável também. E aí ela começa o tratamento, aí ela tem infecção, uma sepse, uma infecção generalizada, e depois ela fala, né, da remissão da doença. E aí é muito interessante nesse processo que aí quando vem a remissão, é próximo aí do aniversário dela de 50 anos, ela faz uma festa, ela publica uma biografia, enfim. E aí, só que no mesmo mês, eu acho que foi mais ou menos um mês depois que ela falou dessa reincidiva, em 2024, em agosto de 2024, ela traz a notícia, depois de exames, de metástases tanto no peritônio, ureter e linfonodos. Confesso para vocês que quando eu vi esse vídeo dela falando dessa questão da metástase, principalmente nessas regiões, porque metástase não é uma sentença, é importante falar isso também. No entanto, pela minha experiência, eu sei que nesses locais aqui, principalmente peritônio e linfonodos, é bem mais complicado. E aí ela começa uma nova jornada de tratamento, passa aí por quimioterapias que também não responderam, o câncer não respondeu. E aí, em dezembro de 2024, ela passa por uma cirurgia de 21 horas e traz aí a notícia que ela estava com uma bolsa de ileostomia definitiva. Eu queria trazer para vocês, né, nesse momento que ela estava, né, desde janeiro, ela ficou mais ou menos 51 dias, se eu não me engano, internada. E aí, no começo do ano, ela se faz o processo de reabilitação, muito transparente, mostrando a sua fragilidade, mostrando a sua vulnerabilidade. E aí, ela tem momentos que ela vai para o carnaval, ela toma banho de mar, inclusive fiz até um post falando sobre isso. Um banho de mar extremamente criticado, porque logo em seguida ela é interna por conta de infecção de urina, ela estava com sonda e por aí vai. E aí, gente, eu lembro direitinho, quando teve a apresentação dela no Caldeirão do... Não é Caldeirão não mais não, gente. O Domingão lá do Hulk. E aí, ela canta. E aí, nesse dia, eu lembro que eu estava vendo e ela falou o seguinte, o que os médicos aqui tinham para fazer para mim, já fizeram, e agora eu estou em busca de um novo tratamento lá nos Estados Unidos. Esse novo tratamento que a Preta buscava era um tratamento diferente, um pouco mais... Ele tinha mais resultados positivos. A gente não sabe, né, do que... Tudo que eu estou falando aqui, é importante salientar isso. Tudo que eu estou falando aqui são de informações divulgadas pela própria Preta,
mas também pela imprensa, enfim. Eu não acompanhei ela, então eu não estou falando aqui como uma enfermeira que acompanhou a paciente, mas sim como uma pessoa que acompanhou essa jornada pelas redes sociais. Então é necessário considerar a minha análise ainda muito pautada nessas informações e não por vivência. E aí, gente, que acontece? A gente vê, eu continuo acompanhando ela. Lá nos Estados Unidos, esse tratamento prometia melhores resultados, mas também, como estava em fase experimental, não garantia nada. A gente vê aí umas dificuldades, com o tempo, as postagens dela já não estava mais em pé, já estava mais sempre deitada, sempre. Aí eu lembro que estava mais sentada, depois mais deitada. E aí a gente vê. O que foi bonito ver nesse processo foi também a questão da rede de apoio que foi formada, sempre instalada, porque ela também enfrentou um divórcio logo após o diagnóstico, onde esse apoio do marido não houve. Então, aconteceu. Então, esse é só um resuminho da história dela, para quem não entendeu, para quem não sabe de quem que eu tô falando e para quem não entendeu muito esses passos a passo. E aí, o que acontece? Eu acompanhei essa jornada, eu estava de viagem de férias recentemente, e no dia da morte dela, geralmente quando eu entro de férias, eu tento me desligar durante o dia, e à noite que eu vou para a rede social e vi a notícia, que tinha acabado, tinha poucos minutos que tinha saído a notícia. E aí eu fiquei triste, fiquei incomodada com aquilo, só que eu não estava entendendo o porquê que aquela notícia, e aí começa o hiperfoco, né? Começa a pesquisar um monte de coisa, que a coisa toda. Só que eu não estava entendendo o porquê que aquilo estava me incomodando tanto. E esse incômodo, ele continuou, isso foi no domingo, né? Continuou na segunda, continuou na terça e na quarta esse incômodo ainda estava. E era uma coisa esquisita, eu não sabia explicar o que eu estava sentindo. E aí, gente, o que acontece? Eu li um texto que o filho dela, o Francisco Gil, escreveu. Eu não sigo ele, mas apareceu para mim esse texto. E aquilo me incomodou mais ainda. Mais ainda, ao ler o texto dele, me incomodou. E aquela coisa de um sentimento inquietante. E aí, quando eu volto de viagem, uma das coisas que eu faço que me ajuda muito sempre é escrever. Eu tenho cartas que eu escrevi quando eu tinha 11 anos, então é uma forma da gente poder entender os sentimentos, né, do que está acontecendo. E aí eu queria ler esse texto para vocês, que eu acredito, e a partir desse texto a gente faz as discussões do ponto que eu quero chegar, que é sobre protagonismo. Então vamos lá. Quando eu li o texto do Filho da Preta Gil, algo mexeu profundamente comigo. Ontem eu li um texto do Filho da Preta Gil que mexeu comigo. A princípio, eu não entendi os sentimentos que o texto me provocou. Fiquei reflexiva. Estava em um hotel de férias e pedi ao meu marido que ficássemos parados, olhando as árvores e escutando música. Eu realmente não conseguia entender, mas a minha vontade foi viver aquele momento. Amar foi seu grande dom. Quando a gente ama, estamos entregues a uma vulnerabilidade. Amar é desvestir de armaduras para sentir. E quando a gente ama a vida e o viver? Será que sobra espaço para partir? Será que é possível alguém apaixonado deixar de ter o seu objeto de amor? Quando se é apaixonado pela vida, é possível deixar de viver? Podemos responder a essa pergunta com uma reflexão sobre o que é a vida. A vida que eu acredito é aquela dos encontros e desencontros, da finalização de ciclos e principalmente do que realmente faz sentido. Acredito que não dá para passar por essa vida e não amar o que faz todos os dias, as pessoas com quem você convive e não construir o que você deixa. Amar a vida exige uma responsabilidade consigo e principalmente com o que você é. É ser uma pessoa realmente autêntica e fiel ao que você acredita. Amar a vida exige autonomia e poder de escolhas. Como posso amar alguém em que eu cerceio o direito de viver? Isso não é amor, é prisão. Com a morte da Preta Gil, fiquei muito reflexiva
e realmente não consegui entender esse sentimento. Vendo algumas reportagens sobre a sua vida, eu consegui entender. O que mexeu comigo foi a necessidade da Preta de viver com autenticidade e com dignidade. É por isso que me pego chateada com o fato dela ter escolhido se submeter a um tratamento experimental e cercear seus dias de vida vivendo. Não encaixa na minha cabeça isso. Ela era apaixonada por viver e escolheu tentar viver como uma última gota de esperança. Será que foi a esperança de uma vida sem doença que a fez abrir mão da sua vida naquele momento? Será que ela arrependeu? Mas acredito que quem vive com verdade é capaz de suportar qualquer consequência das suas decisões. Na minha visão de fora, pelas redes sociais, ela optou por tentar viver. Buscando informações sobre o tratamento que ela buscou nos Estados Unidos, que ainda estava em fase experimental, ela tentou uma alternativa. É muito difícil analisar uma situação em que o outro que viveu e você não acompanhou em profundidade para enxergar as camadas por trás disso tudo. Por isso, a minha análise de maneira superficial e supositiva, pelo que ela mesma expôs. Ao ler sobre o tratamento em uma fase de testes, haveria uma chance, já que tudo que poderia ser feito aqui no Brasil já havia sido feito e ela mesma disse isso. Preta era uma paciente elegível para os cuidados paliativos e optou por uma chance de terapias modificadoras de doença nos Estados Unidos. Acredito que mesmo com essa tentativa, eu que sempre acompanhei ela, senti que ela sabia que estava se despedindo. Ao ir no carnaval, tomar banho de mar, cantar com o pai, foi para a sua esperança, mais consciente da sua finitude. Por isso as despedidas, a biografia e a música. Viver com autenticidade é ser muito responsável pelas suas escolhas e também pelas suas consequências. Os fatores de risco são inúmeros e às vezes quem não tem nenhum fator de risco também está sujeito. Acredito em uma vida de escolhas assertivas e conscientes. Voltando à paixão pela vida, Preta talvez tentou buscar um fio de esperança por ela, pela sua historicidade, pelo filho, neta e família. Mas não deixou de ser autônoma e viver com a sua autenticidade. Ela com certeza deixou um legado imenso sobre a vida e sobre viver com verdade, sobre ser realmente o que você é e bancar as suas escolhas. E ser uma mulher muito foda e, como ela diz, mesmo dentro dos seus privilégios. Ela tinha esperança e estava consciente de tudo. E aí, esse incômodo era de quem? Com certeza era meu. Não somos as pessoas que tiram a esperança do outro. Paliativistas cuidam independentemente das suas escolhas. É sobre cuidado e não sobre julgamento. É sobre tentar entender e acolher e não atirar pedra. Foi exatamente isso que eu fiz. O incômodo com o texto e com as notícias e a sua trajetória de finitude me fez querer, de alguma maneira, entender as suas escolhas. E se eu fosse a enfermeira dela? Com certeza eu estaria cuidando de todos os seus sintomas, físicos, sociais, espirituais e emocionais, para que a sua escolha fosse o centro do cuidado. Não é sobre o que eu acredito, e sim sobre o que o paciente deseja. Uma pessoa que sempre foi a protagonista da vida é indigno não ofertar esse protagonismo até o fim. E aí, quando eu fiz esse texto, parece que tirou com a mão isso. E aí eu quero discutir isso com vocês, porque quando a gente fala de protagonismo dentro dos cuidados paliativos, e aqui ela nunca falou que ela estava em cuidados paliativos, mais uma vez, é sobre uma visão interpretativa e supositiva, mas pelos sinais, pela elegibilidade, a gente sabe que sim. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a autonomia, ela tem muito a ver com a forma como a gente viveu ao longo da vida. E aí, quando eu tenho um paciente em cuidados paliativos, muitas das vezes, nós profissionais de saúde, a gente acha que o que eu sei é o melhor para o paciente. E muitas das vezes, pelo conhecimento técnico, até pode ser mesmo. Só que quando eu fico incomodada com essa
essa trajetória dela de finitude, tudo, é sobre o que eu acredito. É sobre, talvez hoje eu não faria o que ela fez, mas eu não sou ela, eu não estou na situação dela. Então, quando a gente pensa, né, qual que é esse papel que o profissional de saúde, aqui eu não estou falando do paliativista, o profissional de saúde tem quando depara com uma decisão que para você não parece ser a mais assertiva. Geralmente, com a nossa visão paternalista, principalmente cuidativa, a gente quer falar assim, não, a gente quer empurrar a goela abaixo os cuidados paliativos, a gente quer falar o que que é melhor para o paciente. E com certeza, para uma pessoa que sempre viveu com verdade, ela sabia o que que era melhor para ela. E por que que eu sei disso? Porque ela foi para lá, mas antes ela fez uma série de despedidas. Então, eu queria falar com vocês que a gente tem muita dificuldade de respeitar e aceitar que quem sabe o melhor para si é só a pessoa. E aí, com toda a nossa técnica, com todos os guidelines, com todos os protocolos, artigos, a gente quer fazer um cuidado impositivo. E não é sobre isso que eu acredito. Eu acredito num cuidado que considera a pessoa. E aí, eu não sei como é que foi esse cuidado de fim de vida dela. E existe, gente, uma ética que a gente tem que ter ao acolher as decisões, né, de pessoas que estão em finitude. Não pode ultrapassar os seus limites legais e éticos, mas a escolha, ela tem que ser pautada no cuidado. E aí eu queria falar que o nosso papel enquanto profissional de saúde é acolher, respeitar e principalmente cuidar sem julgamento. É sobre a vida dela e não sobre a nossa vida. E aí eu queria falar para vocês como que a gente garante esse protagonismo? Como que a gente consegue manter um protagonismo para os nossos pacientes? Com certeza é sabendo a sua biografia. É sabendo quem que foi essa pessoa, quem que é, qual que é a sua história, quais que são os seus planos, seus desejos, suas dores. E aí a gente consegue realmente colocar um cuidado onde que o centro é a pessoa. E aí, pessoal, cada um de nós, a gente veste da nossa armadura de profissional de saúde, mas a gente tem que entender que somos pessoas também. E mesmo com toda a minha experiência, mesmo com todo o meu conhecimento, eu me peguei fazendo algo que não é esperado pelo paliativista. Mas com certeza é esse movimento que eu queria sugerir para você. Que quando você tiver algum sentimento que te incomode muito, que te gere alguns sentimentos de frustração, de raiva, para pensar. Para pensar no porquê. No porquê que você está sentindo aquilo. É sobre você, é sobre o paciente, é sobre o colega de equipe. As suas escolhas e a sua conduta não pode se basear nas nossas crenças. É sobre cuidado paliativo, até pode ser uma escolha pessoal, mas não é sobre você. Essa é a frase da Érica Palotino. E aí, para a gente finalizar, eu queria que vocês comentassem aqui para mim, antes de finalizar, se fez sentido isso que eu falei com vocês, se ficou claro sobre o protagonista do cuidado. E colocar o paciente como protagonista não é, ele até escolhe o que ele quer. Não, não é isso não, gente. É realmente considerar essa pessoa, a sua biografia e as suas necessidades. Então, chegamos ao fim do nosso quarto episódio e eu queria te convidar para me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, aqui no YouTube, no Spotify também. Mas tem muito conteúdo, te convidar para o meu grupo Enfermeiras Singulares, onde eu dou aulas secretas. E vai ser um prazer te ter aqui comigo nessa jornada. E eu quero finalizar o que mais me tocou. Amar foi seu maior dom. E que possamos amar, porque quando a gente ama, Brené Brown fala que quando a gente ama, a gente deixa ser vulnerável, porque amar não te dá garantia nenhuma.
Então, se uma pessoa teve um dos seus maiores dons pela visão do filho, o amor, com certeza ela viveu em plenitude, quer viver com verdade. E aí, quem foi protagonista em vida merece ser protagonista até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as perguntas aqui no comentário e até o próximo episódio. Tchauzinho.